We talking about practice, not a game. For the lead! Not a game. Os Sixers dominaram a partida e conquistaram a 8ª vitória seguida fora de casa. Estamos começando mais um episódio do WTA Sixers, seu podcast de Sixers e NBA no Brasil. Aqui quem fala é o Vitor Slow e hoje eu tô com uma companhia um pouco diferente. Tô aqui com o Otávio lá do PNF, lá do Processo Nada Fraterno, que também é host no podcast do Sixers, veio aqui fazer companhia comigo. Tudo bem, Otávio? Opa, salve, salve, Slow. Prazerzaço estar contigo aqui. E ó, já cobro logo, hein? Depois eu vou querer estar na presença dos demais membros, hein? Vou querer. É isso aí. Já falamos aqui do podcast deles, então vai estar aí o link pra quem ainda não segue, ainda não escutou, vale muito a pena. É os nossos senpais, né? Estão aí já na estrada faz um tempo. Muito senpai, a gente tá notando eles, tá esperando ser notada. E diretamente da Filadélfia temos um convidado aqui que é o Thiago. Tudo bem, Thiago? Bem, galera, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito divertido esse programa que vocês têm aqui. Tô louco pra conversar sobre o time. Time que tem jogando bem pra caramba ultimamente, bem mais que a gente esperava aqui. Só tapa de qualidade monstra. Isso aí, o Thiago que contribui, é analista, né? Acompanha o time, os Sixers, acompanha outros times também da NBA, ou Thiago, ou mais os Sixers? Filadélfia, você tem um menu inteiro pra assistir, né? Então eu assisto muito, gosto de assistir muito o Boston, apesar de ser um time aqui em Filadélfia que é um rival muito grande. Aí eles estão jogando muito bem, é muito divertido assistir eles jogarem. E times lá da Costa Oeste, né? Tem o Sacramento, tem jogando muito bem, o Denver jogando sensacional. Então sempre a possibilidade de cobrir esses times e assistir eles principalmente é podem se vir aqui em Filadélfia, como você diz. Então vale a pena, mas a liga tá divertida esse ano, tá uns jogos muito divertidos. E o melhor, a liga tá aberta. É verdade, e como dizem, a gente tá vivendo uma nova era de ouro da NBA, né? Vários recordes sendo batidos, 1000 MVPs na lista, coisa tá boa, né? E você pode conferir as análises do Thiago lá no The Painting Lines, vai estar aí o link do site, do canal no YouTube, onde ele contribui com material esportivo, certo? Começar aqui, vamos falar então um pouquinho da trajetória do Thiago. Como que é isso, Thiago? Como que você chegou em Philly? Como que você começou a cobrir os Sixers e fazer parte desse projeto todo? Nasci em São Paulo, né? Então acabei em Filadélfia, eu tinha 10, 12 anos de idade. Eu tenho Estados Unidos faz um bom tempo, mas o projeto mesmo de cobrir os Sixers começou a nascer mais ou menos no começo da pandemia, certo? Então, por volta de março, abril de 2020, o mundo inteiro fechou, certo? Então não tinha nada na televisão, não tinha nada acontecendo com nada. E aí comecei a assistir televisão, mas tinha nada na televisão, falei o seguinte, vou fechar tudo aqui, fechei a conta no Netflix, fechei a conta no HBO e abri um blog, meu blog personal mesmo, comecei a escrever sobre o time de Filadélfia e as ideias que eu tinha. Naquela época tinha o Ben Simmons, você resolveu se punir, né? Você resolveu se punir. Exato, ninguém teve que assistir 10 horas de Ben Simmons no uniforme do Sixers. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pirulei? Ai, que dor. Ainda dava pra curtir um pouco o jogador. Hoje não é nem metade do jogador que ele era naquela época, mas mesmo assim. Verdade. Aí escrevi as coisas no meu personal blog e pus no Twitter. Naquela época eu tinha, sei lá, 200, 300 seguidores. E como vocês sabem, Filadélfia é um mercado bombando de blogs, de newspapers e tudo mais. E o Pentelais naquela época tava procurando uns caras pra cobrir um pouco o Sixers. Os caras tinham essa ideia um pouco mais de analítica, né, de cobrindo o time, com números e tudo mais. Eu sempre fui um cara que gostei muito de contar histórias sobre os números. Então as coisas que você dei sobre mim e o que põe no Twitter são normalmente cobrindo os Sixers pelos números. Logo de cara, eu escrevi uma ou duas matérias, mas quando tava tudo fechado, você vai escrever sobre o quê? Certo? Não tem o que escrever. Não tem jogo, não tem nada acontecendo. Verdade. E aí, o que a gente fez, a gente começou a montar um projeto sobre o draft. Aí, em vez de a gente escrever sobre os Sixers, a gente começou a escrever sobre os jogadores que estavam surgindo no draft. Que é outro mercado gigante também de análise nos Estados Unidos, né? Eles adoram ver os prospectos e quais são as Exato. E aí, universidades. Se vocês lembrarem bem, naquele ano foi o ano que os Sixers do draft do Maxey, do Isaiah Joe e do Paul Reed. São 3 jogadores que estão se dando bem na liga, 2 já foram embora, mas o Maxey tá bombando. Eu e meus amigos do Paint Lines fizemos uma análise muito bem feita sobre o Isaiah Joe, que é um jogador que o Sixers acabou realmente feito o
draft dele no segundo round. Daí em diante, mano, a gente fez texto, fez vídeo, e quando o Sixers fez o draft do Isaiah Joe naquele ano, naquela mesma noite, o Daryl Morey pegou o nosso vídeo e fez o retweet dele no Twitter. Aí tem meu nome, aí tem o nome do meu parceiro chamado Chris, no vídeo, aí bombou de vez, aí várias pessoas começaram a seguir o nosso projeto. Claro que não antes foi uma coisa que ajudou o nosso projeto, mas na época realmente ajudou muita gente a crescer a nossa publicação, e a gente começou a fazer menos texto e mais coisa no YouTube. Então se você hoje entrar no nosso YouTube page, da Painted Lines, você vê vários vídeos, vários projetos separados do draft, do Sixers e tudo mais. Então, foi uma ideia que nasceu mais durante a pandemia e agora tá bombando bastante pra gente, com certeza. Nada como uma impulsionada do melhor general manager que a Philadelphia vê desde quando? Pelo menos desde o último título. Nossa. Ele é um cara que tá sempre no Twitter, conversando com as pessoas, retweeting projetos de certas pessoas, então ele ajudou bastante nesse aspecto, mas hoje a gente tem um cara que é chamado Austin Krell, vocês devem até ouvir o nome dele nas entrevistas com o Doc. Ele foi o cara que fez a pergunta, que acabou saindo a resposta, foi Would you ask Doc that question, que até a ESPN pegou e tudo mais. Would you ask Pop that question? No, you wouldn't. So don't ask me that question. Ele acabou fazendo a pergunta meio que acabou gerando todo aquele clima lá, mas hoje a gente tem um bom time lá cobrindo e sempre disposto a novas ideias, novas pessoas que quiserem juntar a gente, tem sempre espaço. Eu queria até saber isso de ti, Tiagão. Como é que você mencionou, né, que a Philadelphia é um mercado em clara ascensão, pelo menos há alguns anos. Eu queria saber de ti como é que é realmente a relação com a rapaziada que cobre, né, porque assim, há 10 anos atrás, cobrir o Sixers era uma tarefa tão sofrida que você tinha quase que implorar, né? Acho que a primeira turma do Liberty Ballers, todo mundo devia ir pro Hall of Fame do jornalismo. E aí eu queria saber como é que é essa interação com os demais, porque assim, o Jason Blevins, né, que tá com vocês no The Painted Lines, sempre teve também uma boa relação, né, com a galera do Right to Rick Sanchez, com a galera do Liberty Ballers, e aí eu queria saber como é que surgiu isso daí. Realmente, como você falou, aquela época de 2013 até 2016, antes do Joel Embiid chegar, foi nossa, nem se fala. Era difícil eu assistir os jogos, eu nem cobri o time ainda, eu ficava lá falando, o que eu tô fazendo aqui? Então imagina os caras que tinham que ir ao estádio, tinham que escrever o texto. Eu realmente não me lembro de NBA dessa época, eu não sei nem quem ganhou a NBA, eu não acompanhava mesmo, tava difícil. A sensação que eu tinha é que a gente jogava outro jogo, né, cara? A gente via outros times e parecia outro esporte. Eu ficava pensando, quando a gente vai chegar? Porque a distância era tão grande entre o basquete que o Sixers estava praticando. O Golden State naquela época tinha o Kevin Durant e o Steph Curry. Então, é outro mundo, é outro planeta que a gente tá vivendo. Até onde a gente chegar aí? Aquela época me ajudou a realmente entender mais o time. Então, eu não assistia no ponto de vista do torcedor, porque eu chegava lá e falei, a gente já perdeu esse jogo. Não tem nem como, não tem nem o que pensar. A gente entrou na quadra e já perdeu. Mas vou tentar entender o que tá acontecendo. Então, o que, por exemplo, o TJ McConnell tá jogando? O que ele faz de bom pro time? O que ele tá trazendo para o time que tá influenciando positivamente? E tinha jogadores naquela época como o Jeremy Grant, que hoje é uma peça fundamental no Portland Trail Blazers. Assistir o jogo pra assistir o Jeremy Grant e falar, tem um jogador atrás desse corpo? Esse cara faz um monte de besteira na quadra, mas ele faz duas coisas aqui muito interessantes. Então, uns highlights ali, né, que chamava atenção, né? Exato. Então, existe esse potencial que talvez ele pode virar um jogador? Entrava muito nessa ideia sobre isso, dos jogadores que tinha no time. Eu acho que daí que nasceu mesmo a cultura meio blog mais do Sixers, porque os caras hoje que cobrem o time, tirando o Inquirer que tem o Pompei, mas vários caras cobrindo o time hoje, nasceu naquela época onde eles estavam cobrindo o Process Sixers mais nesse ângulo, não no ângulo de, o Sixers só tá perdendo e tudo mais. Tem esse jogador aqui, ele faz isso interessante, esse jogador aqui. Então, acho que criou uma onda, assim, mais desse aspecto do time que ajudou a trazer uma nova geração que hoje gosta de acompanhar o time por vários aspectos. Eu acho interessante que a torcida do Sixers, a galera que acompanha, que cobre tudo, a gente aprendeu a entender a evolução do time, não só procurar os resultados, os números ali, né? Uhum. Essa questão do processo, eu lembro quando eu assisti a estreia do Embiid, né? Eu fiquei uns anos sem ver, assim, porque realmente o Sixers estava sofrível. E aí, como você falou, começa a ter essa cultura, esse raciocínio da gente começar a entender a evolução dos caras, pescar ali qual que é a parte que você explora, qual que é a parte que você deixa quieto e tal. Começou a surgir, né? O Sixers começou a acumular piques altas, começou a surgir jogadores e tal. E aí, mano, o Embiid, ele fica um tempo afastado por causa da lesão, não sei o quê. E aquele jogo que foi em 2016, é um jogo contra o OKC, se eu não me engano, que ele estreia, que tem aquele famoso jogo do tiozão dando dedo pro Westbrook.
Aquela foi sensacional. Eu ainda me pego de madrugada às vezes, sem conseguir dormir, botando nos melhores momentos desse jogo, confesso. Então, cara, e eu lembro que esse jogo a gente perde esse jogo, mas, cara, como eu fiquei feliz de ver um jogo que os Sixers, que foi legal de ver, saca? Que foi divertido, que eu fiquei, nossa, estamos voltando, é o processo, né? tá acontecendo. Anything you'd like to say? Just a process. Thanks, Joel. Eu peguei o finalzinho da era Iverson. Então, quando eu começo a ver os Sixers, já é em 2006. E aí, assim, apesar de eu ter lembrança de jogar o NBA Courtside 98 e fazer o meu Otávio Iverson, um pivô de 2,29 m com um slider tudo acima dos 90, apesar disso, Quem nunca? a primeira vez que eu vejo o mesmo time e falo, pô, eu gosto desse time, eu quero acompanhar esse time, já é no finalzinho. Então, eu me lembro que na época saiu uma notinha no lance, aí falou assim, putz, Iverson trocado por Andrew Miller e mais um bando de refúgio. E aí, de 2006 a 2013, eu acho que é um período que a gente não tem esperança, bicho. É muito triste você viver um período sem esperança. E aí, deixa eu aproveitar e perguntar aqui, ô Thiago, já que você mencionou, trouxe o nome do Keith Pompey, me diz uma coisa aqui, vai. Existe uma clara divisão entre a molecada nova, né? Já tô metendo aqui um novo entre aspas, porque Rich Hoffman e Derek Baldwin já não estão mais tão garotos assim, e o Keith Pompey. Mas vocês sentem também, às vezes, Keith? Não é assim, Keith. Tempos mudaram. Tempos mudaram. O Thybulle não vai receber essa extensão de 186 milhões por motivos óbvios. Não adianta você querer fazer um solid pro agente dele, meu amigo. Não força. Cara, Exato. eu tô sempre no Twitter do Keith dando umas respostas assim. Ô Keith, tem certeza que essa ideia tá bem projetada, tá bem trabalhada, porque realmente sai umas coisas da conta dele que é óbvio que é o agente falando, é o técnico falando, é o general manager falando, tentando criar aquela narração, aquele clima, mas não tem nada a ver com nada. Realmente, você respeita o cara, porque o cara é o GOAT, dizendo assim, entre aspas, do Sixers, mas... É o pioneiro ali, tudo, né? Tudo, e ele tem uma conexão com o time, ele realmente traz informações que eu acho que são importantes de vez em quando, mas galera que hoje, que é uma galera jovem, é uma galera que tá tentando entender o jogo um pouco além do básico. Eu acho que, realmente, os caras que você falou, o Derek, o Rich, Kyle, até o Austin, que trabalha com a gente, eles estão no outro nível de cobertura, eles trazem muito mais volume. Camadas, né? Exato. Então, mas é sempre legal, porque de vez em quando o Kid põe umas coisas do Twitter que você dá risada. Outro dia ele falou, aqui um post exclusivo pra todo mundo, e ele postou as tênis da NBA. Eu falei, Kid, posso entrar na ESPN.com que é gratuita. Sacanagem, mano. E ver isso em dois segundos. Eu não tô entendendo. Então, realmente, é acumuloso, é engraçado. Porra, deixa eu ver o que tem aqui nesse jornal, cara. Isso é fake news! Deixa eu perguntar mais uma coisa aqui, já que você mencionou aí os Scouting Reports do Isaiah Joe, conta pra gente aqui, era tão dado assim que o Elton Brand tinha feito uma promessa pro agente dele? Porque eu não acreditei quando eu vi a galera falando, né, no Twitter, começa a ver aqueles burburinhos, né, subindo, parece que o Elton Brand fez uma promessa pro agente dele. E eu só conseguia pensar, eu não acredito que a gente vai gastar nossa escolha de primeira rodada com a Isaiah Joe. Nada contra, mas pelo amor de Deus. E foi o melhor turnaround do possível, né? Acho que esse draft aí é o primeiro ano que a gente nailed it, do começo ao fim, desde, sei lá, 2009, quando o Drew sobra pra gente. Era realmente uma promessa, assim, que vocês que estão aí já estavam, putz, realmente rolou isso. Até porque no ano anterior tinha aquele papo, né, de que o Elton Brand estava apaixonado pelo Thybulle e, de fato, foi, né, roubado pelo Celtics, né, naquela troca. Isso aí era tão dado assim entre vocês, gente? Eu não consigo confirmar esse dado. Se vier, tipo, o negócio do Thybulle realmente era bem claro que ouvia toda aquela promessa no primeiro round ou no anterior, mas gosto do Joe, eu não sei exatamente dizer. Eu sei que no segundo round, normalmente na liga, o que acontece é, chega uma hora onde faz mais sentido você não ser drafted, fazer um negócio por trás com os times pra se garantir numa situação favorável. Porque a diferença do dinheiro aí já não faz tanta coisa, então você
prefere se posicionar num time onde você vai ter oportunidade de jogar, vai ter oportunidade de se crescer como jogador, em vez de ser draftado no segundo round por um time que, sabe, tá uma bagunça total. Então aí os jogadores já se posicionam. Ou talvez você não vai ter espaço, né? Esse tipo de coisa. Exato. Então pode ser mais nessa linha aí. Agora, falando do Isaiah Joe, meu, Sixers deixar esse cara embora vai ser uma coisa que vai custar muito. Nem me fala, velho. Então, esse jogador tem um potencial, não só como um cara que consegue arremessar a bola de 3 num nível muito, muito alto, como ele já tá progredindo esse ano, mas é um jogador que consegue cobrir espaço na defesa. Ele não é ótimo defensor, não. Ele não tem muita força no corpo, nas pernas, mas cobrindo espaço, jogando mais nos espaços, ele é um bom defensor. Não é um fucking corpo mais nesse aspecto. Então, os Sixers deixar esse cara ir embora, zero, nem trocaram, deixaram o cara realmente por nada. Só liberou. Liberou. É uma coisa que não dá pra entender. Eu acho que tem muito envolvimento do Doc Rivers aí. Eu acho que o Doc Rivers nunca viu o Isaiah Joe como um jogador que poderia acrescentar ao time. Tava bem na cara mesmo. Tava na cara. Eu lembro quando a gente fez o primeiro podcast aqui, que a gente tava falando sobre as trocas, sobre a chegada de alguns jogadores, sobre como ia ser a temporada, e a gente comentou falando, cara, já tá na hora do Isaiah Joe ganhar espaço, ganhar minutos. E assim, todo mundo da torcida falava isso, né, cara? Que a gente via os poucos momentos que ele jogava. O próprio Luiz aqui do podcast, que ele também é de Philly e tal, e ele foi em um jogo, eu não lembro agora qual jogo foi, que ele viu o Isaiah Joe de perto, ele viu o cara jogar, ele falou, cara, o Isaiah Joe é muito bom, dá pra perceber, sabe? Quando você assiste pessoalmente, você vê, né, um brilho diferente no jogador. Eu tava vendo um tweet do Thiagão, e aí eu fiquei feliz, e aí no segundo seguinte eu fiquei triste, né? Ele falando que o Niang é o terceiro, né, em bola de 3 pontos no Per-36 em janeiro, só atrás de 2 jogadores, Klay Thompson e Isaiah Joe. Eu falei, não é possível, até quando a gente tá bem, a gente Mano, tá mal. surreal, cara. E o Isaiah Joe batendo recorde no OKC, né? Batendo recorde da franquia, né, cara? Meu, triste. Eu fico triste por nós e feliz por ele, né? Porque pelo menos lá no OKC ele vai conseguir evoluir, ter espaço, né? Realmente, o que você falou, no college, no preseason, no Summer League, ele sempre mostrou potencial. Mostrou até potencial quando ele, no ano do COVID, teve uns jogos onde tava todo mundo com COVID, ele teve que entrar e jogar, jogou bem. Então, pro time não enxergar esse potencial, é bem duvidoso. É endêmico o negócio. Tinha algum problema, o Doc Rivers tinha algum problema com esse cara, não sei o que era, velho. Eu tenho um amigo em Fayetteville que ele adorava ver o Isaiah Joe por lá. E aí ele falou, cara, ó, o problema tá no banco ali, tá? É com o cabeça, é com o mandante da parada. Que é mais ou menos o que acontece com o Paul Reed, né, em relação ao Doc, né? O Thybulle também é um jogador que tem subidas e descidas, mas o Thybulle é outro jogador que tem potencial muito forte na defesa e joga 5, 10, de vez em quando 12 minutos por jogo, você fica olhando lá e fala, pô, será que o PJ Tucker é melhor que o Thybulle? O PJ Tucker não acrescenta nada na maioria dos jogos aos Sixers. Eu entendo que ele tá lá pra fazer uma coisa, um trabalho mais de locker room, de chamar o pessoal, mais cultura, mais... Não tem como você dizer que hoje o Tucker é melhor defensor que o Thybulle, não tem como. Nenhum dos caras aí nessa ainda bola. Diminui muito o nosso pace também, né? Como o Tucker enquadra, né? O time fica lento pra caramba. E todos os números que vai investigar sobre o Thybulle mostram que esse cara devia não só jogar, tá starting pelo time. Porque quando você junta o Thybulle com o Harden, que não é um bom defensor, o Harris, que também é mais ou menos, mas tem o Embiid, você tem o Thybulle, você tem o Melton, muito, muito forte, porque você tem o potencial do ataque e você tem o potencial da defesa. Doc não conseguiu ainda montar essa chave completa, que eu acho que talvez seja o que acabe com o Sixers durante o playoffs. Vamos ver. Eita, rapaz. Aí. Que tristeza. Mas legal, já que você falou de playoffs, falou da montagem do Sixers, de como o time tá, né, se comportando aí, a gente podia dar uma subida aqui no ânimo da conversa e falar de como tá o Sixers em 2023, né, cara? Porque se a gente for pensar que a trajetória começa a temporada, James Harden renova por um valor um pouco abaixo, pô, legal, empolgação total, né? Chega o Melton, enfim, temporada começa uma lástima, né? A gente já toma um tapa na cara. O Sixers não começava 0-3 desde o início do processo com o Embiid lá, começando, né, cara? Tipo, foi 3 derrotas seguidas, assim, estranhas, né? Aí a gente falou, opa, sinal de alerta, como, né? E aí a coisa ficou meio esquisita. Foi altos e baixos, o time tava tendo muito problema com rotação, muita isolation que o Embiid tava fazendo que a gente nem imaginava que fosse ter mais, né? A gente, caramba, o que tá rolando aqui, né, cara? E aí, beleza, teve um momento em que Embiid e Harden ficaram um tempo fora do time. Foi necessário aí, acho que o
Doc, ao meu ver, é um cara muito teimoso, assim. Você nunca vê ele experimentando, ele tentando criar alternativas, né? Pelo menos é o que eu vejo, assim. Não sei se é o caso, tá? Tô dando uma teoria aqui. Eu acho que esse lance de ter ficado um tempo sem Embiid, sem Harden, até mesmo sem o Maxey, obrigou ele a usar algumas peças. A gente viu muito mais o Melton jogando na 2, né? Ali e tal. E aí surgiram alternativas, acabaram surgindo. E agora você tem o Sixers na virada do ano já melhorando, já vinha numa crescente. Vejo isso pelos Power Rankings que a NBA lança, né? O Sixers sempre subindo. Chegou a estar em primeiro lugar recentemente. E aí em janeiro a coisa ficou bom, ficou legal, ficou bacana. Ficou bem legal. Ficou irreconhecível. E é uma coisa... Uau, cara, o que tá acontecendo e tal? O que vocês atribuem, assim? Vamos tentar dissecar um pouco do que tá rolando com o time nesse ano. Cara, você tocou em vários pontos muito interessantes. Eu acho que, primeiramente, o ponto do Doc é fundamental. Eu acho que você matou a charada nesse aspecto. Realmente, o Doc não é um técnico que experimenta muito, mas como você falou, quando, sabe, cai Harden, cai Embiid, cai Maxey, você literalmente tem que experimentar, você tá fora de opções completamente. Eu acho que a ideia fundamental que encaixou bem nesses últimos mês e meio, foi o fato que ataque, meu, James Harden e Embiid. São os dois jogadores que vão criar o seu no ofensivo. Maxey, como terceiro cara lá, tava encaixando bem, porque o Maxey queria fazer parte dessa combinação, porque ele é um bom jogador, consegue claramente acrescentar o seu ataque, mas você hoje enxerga o Harris, o Tobias Harris, ele se encaixa muito bem nesse aspecto. Ele sabe que é Embiid e de vez em quando a bola vai cair pra mim no corner e vou ter que arremessar de 3. Acho que o Maxey ainda não tinha entendido esse aspecto, então várias vezes durante o começo da temporada, a bola caía na mão do Maxey e o Maxey tava me criar e não tava jogando relativamente bem e ficava essa pressão em cima dele como terceiro jogador. Eu acho que hoje as linhas são bem claras no Sixers, que eu acho que ajudou muito o time, que é Embiid, é Harden, e aí é o Harris como um terceiro cara. Eu acho que tentar pro time dar aquele passo ofensivo que a gente tá vendo hoje, que o time tá dentro dos 10, acho que se não me engano tá em 7º em offensive rating, que é uma marca que o Doc Rivers não conseguiu chegar até agora com o Sixers, e tá chegando e tá evoluindo o time até o top 5. Eu acho que pra você ser campeão na liga, você tem que ter um top 5 offense. É muito difícil você não com ter certeza um top 5 offense ser campeão. Então você está se caminhando nesse nível com aquela mudança-chave que é dando o Maxey pro banco. Vocês podem falar o que vocês viram do Maxey nos 2-3 jogos, que eu achei foi sensacional. Os últimos 2-3 jogos com o Maxey saindo do banco, aumentando o pace do time, pondo fogo no jogo, criando oportunidade de ataque contra times que não tem mais aquele rim protector, que ela tá no banco normalmente, tá? Então, aí fica uma dinâmica muito interessante do time, que eu acho que vai dar muito trabalho para os adversários se encaixarem. Então, queria ouvir o que vocês acharam do Maxey por aí, mas acho que começa por aí, por fato que Embiid e Harden montar o time daí. E aí que acho que o Doc foi muito bem nesse aspecto. Eu tô com vocês dois nesse sentido, né? Quando o Harden chega na Filadélfia, eu acho que essa era a grande expectativa, né? Da gente ter, de fato, uma offense de meia quadra decente, né? Porque, assim, o Embiid nunca tinha jogado com um maestro no pick and roll, né? Isso aí faz uma diferença tremenda. Então, assim, a gente vai falar mais pra frente do Doc, mas uma coisa que a gente tem que parabenizá-lo, se bem que não é nem parabenizar, ele tá fazendo o trabalho dele. Eu não vou parabenizar ninguém por fazer o trabalho. Mas, assim, ele deixar o Embiid desconfortável pra falar assim, olha só, onde é que você se sente confortável? Porque é aquilo, a gente não ganha mais a liga, a gente não vê mais a liga sendo ganha ali debaixo do poste. Não tem mais essa condição, não existe mais isso. E quando o Embiid estava sozinho, como tu falou, Slow, todas as vezes que a gente operava, né, ali no isolation com ele, a gente sabia que dava certo durante a regular, mas que nos playoffs, com um pace mais devagar, né, os espaços cada vez menores. Os ajustes, né, que os outros times fazem. Uma série de 7, onde você tem os times realmente fazendo aqueles ajustes pontuais, a gente sabia que não dava. Sempre foi muito previsível, né, vencer o Sixers. Sempre. O triste é a gente conseguir uma maneira cada vez mais bizarra de ser eliminado, né, fosse na dunk que jamais tivemos do Ben Simmons contra o Hawks, seja nas eliminações pro Celtics, mas assim, naquelas chamadas tenebrosas do Brett Brown, apesar de eu ser um apologista dele, né, depois de um timeout, mas quando você tem um Harden pra chamar a atenção, não tem condição. A gente vê que não tem como parar o Embiid quando ele tá sozinho. Por quê? Se tu dá espaço, ele vai correr atrás dos cantinhos favoritos dele na quadra, né? No elbow ou ali na nail. Se você tenta duplar nele, esquece. O cara vai partir pra cima e vai conseguir entrar ali no teu poste baixo. Se tu forçar um pouquinho mais, falta. Exato. Então não tem como parar, velho. Não tem como parar. É bom demais. E a sensação que eu tenho é que
apesar de ter demorado, vem aquele entendimento, né, dele também de procurar um arremessador que esteja aberto. Então, assim, isso aí é bom demais, porque eu acho que tá vindo a maturidade ofensiva que a gente sempre quis ver no Embiid. Apesar dele ter um arsenal extremamente vasto, a gente sempre quis isso, a gente sempre quis que ele tivesse a possibilidade de operar, mas dominando tudo, sabendo que ele tem um cara livre no corner tree, sabendo que se ele quiser, ele pode partir pra cima, sabendo que o Harden vai puxar um marcador e ele vai poder, né, meter ali a bolinha do canto dele favorito. Então, assim, esse jogo, né, esse two-man game, olha, não sei vocês, mas eu me contento com muito pouco às vezes. Eu me contentava vendo o two-man game dele com o Seth Curry, ver esse two-man game dele com o Harden, pelo amor de Deus. É outro nível, é outra prateleira. Cara, é exatamente isso, meu. Você assiste o Sixers hoje, eles fazem uma jogada, middle pick and roll. O Embiid faz o screen, o Harden atrás o segundo jogador, o Embiid pega a bola na free throw line, e aí tem a opção, o arremesso, e se vier o segundo cara, eu passo pro Melton, eu passo pro Niang, então o Harris estão completamente aberto. É bem básico, você falou, mas é uma coisa que é literalmente impossível de parar do jeito que eles montaram o time. É muito, muito difícil de parar. Não à toa, o Harden deu uma entrevista recente falando, olha, eu sei que o Embiid nunca teve um playmaker como eu do lado, né? E isso que é uma coisa que eu acho que demorou um tempinho pra eles se encaixarem mais, sabe? Pra criar aquela química. O Harden é um cara extremamente sério, assim, quando ele tá jogando, você percebe, às vezes, você tá assistindo o jogo, você acha até que ele tá brigando com os caras, né? Que fechou o tempo e tal, mas não, ele tá ali, em cima, chamando atenção, criando concentração nos caras e tal. Ele é esse cara, né? O tempo todo. E acho que esse lance dele ele e o Embiid estão se entendendo melhor, né? O Embiid também tinha que abrir ali a mente um pouquinho pra como jogar com ele em alguns momentos, sabe? Então, acho que isso tá funcionando legal agora. Tanto é que o Thiago comentou esse lance do Sixers atualmente tem o 7º melhor rate ofensivo da liga, né? Nesse período que a gente comentou agora dos 22 jogos em que o Sixers tá muito bem, a gente bateu o 3º, se a gente fosse olhar só esse período, né? Vai ficar arrepiado. Então a gente teria o 3º melhor ataque. Então, a gente chegou a bater o 3º melhor ataque da liga. E é uma coisa, como você falou, o Doc Rivers nunca tinha conseguido chegar nesse patamar com o time. Apesar de ter sido seed 1 no primeiro ano, né, que ele veio. Números que estão mostrando que a gente tá indo pelo caminho certo, né, cara? Total. Pra um time ser campeão, ele tem que ser pelo menos top 10 nas duas coisas, na defesa e no ataque. Não adianta ser muito desequilibrado, né? A parte de defesa você põe o Melton, você troca o Maxey pelo Melton, aí tem um potencial muito maior na defesa. O Melton está arremessando a bola de 3 do jeito que ele tá esse ano, um nível muito, muito alto, acrescenta muito mais ao seu volume de ataque, mas relativamente ter o Melton como aquela peça defensiva no seu starting five, pra mim é fundamental pro time se encaixar nas duas partes da quadra, daquele balanço completo de ataque e defesa, que hoje vocês têm muito poucos buracos pra ser atacados hoje em dia. Tying his season high from distance, Anthony Melton. Joe, te perguntar, tu também é dos favoráveis a Maxey vindo do banco? Porque assim, no primeiro momento, quando a gente faz a troca pelo Melton, eu cheguei a comentar com o Dani, que faz o processo comigo, e eu falei assim, pô, bicho, será que a gente só não precisava fazer uma modificaçãozinha simples, que é realmente trocar esse ataque pela defesa, ter esse scoring punch vindo do banco nele, numa segunda unidade que às vezes a gente nunca tinha, né? Porque é aquilo, por mais que o Shake tenha os seus bons momentos, a gente sabe que a gente não pode contar com isso pra sempre, né? É um cara que vive de altos e baixos. Mas tu também era favorável a essa vinda? Também te parecia muito, muito claro isso? Esse papo é muito bom. Quando o Melton chega, a gente já tinha uma ideia de que ele poderia ser o sexto homem, né? Ele não é o cara que vai carregar a bola, assim, pra comandar e organizar, né? A gente acabou descobrindo isso vendo ele jogando. E aí, quando o Maxey fica um tempo fora e o Melton entra na 2 ali e entra muito bem, ele primeiro entra numa sequência junto com o Shake Milton, como você falou, né? E os dois vão bem. O Shake Milton sempre vai bem quando é titular. Quando vem do banco, não sei o que acontece. Ele realmente duro. Aí o Harden volta, aí a gente fez uma enquete com a galera que escuta o podcast aqui e deu tipo assim, 54% queria o Maxey titular e 46% queria ele no banco. Tá? A galera dividida, assim, em geral não sabia muito, né? E a gente até fez uma discussão rápida sobre isso num podcast aqui, que o Raoni, ele falou, cara, eu preciso ver isso na prática pra querer acreditar que o Maxey tem que vir do banco, porque precisa ver ele jogando com o Embiid, ainda não tava, né, disponível e tal, enfim. No final das contas, atualmente, eu sou super favorável e acho isso muito legal, porque o Maxey, ele compra, né, essa ideia, não como, tipo, nossa, como eu queria vir do banco, mas assim, o que eu preciso fazer pra esse time vencer? É vir do banco? Então eu vou vir do banco, sabe? Eu acho essa mentalidade dele muito legal. Então, no momento, eu tô sentindo uma vibe boa, assim, dele vindo do banco. Ele foi titular contra o Kings e jogou muito bem, foi o cestinha, a gente fica com aquela saudade, né, dele no time titular, mas é isso, eu tô comprando esse conceito, mano. Pra mim é maravilhoso
maravilhoso. E volto aqui no que vocês tinham falado do Isaiah Joe. Eu só consigo pensar, cara, pra mim, era não dispensar Isaiah Joe e falar assim, olha só, tá vendo o D'Anthony Melton? Se ele cuspir, você vai cuspir do lado. Se ele respirar torto, você vai respirar torto igual a ele. Só reproduza exatamente. Porque assim, a sensação que eu tenho é que o Melton é tudo aquilo que a gente sempre quis de um wing e a gente nunca teve, né? A gente se contentou já uma vez com Hollis Thompson e a gente recebeu uma opção de fato que defenda e arremesse, né? E possa jogar minutos de qualidade. Isso aí é único. Eu acho que eu nunca vivi isso como torcedor do Sixers. E o Maxey tem essa, como você disse, né? Essa... Parece boa vontade, né? Um moleque muito alto astral, muito pra cima de... ok, tudo bem, eu vou vir do banco. Ok, o que eu precisar fazer... Vamos pra cima. O que tem que fazer pra gente ganhar? É isso. E, putz, saudade, né, de ter alguém assim também. Você pensa no Ben Simmons, o cara que tinha uma preguiça de jogar, cara. Aí você vê um moleque que tá ali pro que der e vier. Pô, sensacional. Eu faço Game 6 contra o Boston de 3-2. Faltando 3 minutos, você tá ganhando de 3 pontos. Você acha que o Doc Rivers tira o Maxey da quadra e põe o Melton e fechar e tentar ganhar o jogo, não? Porque acho que é aí que é a pergunta crítica. Começar não é uma coisa, mas quem vai fechar jogos, para os jogos críticos no playoffs? E aí que eu acho que o Doc Rivers ainda se perde um pouco. Ele vai mais no, a gente chama de gut feel, de enxergar o que tá acontecendo na quadra. Naquele momento, era um jogador defensivo na quadra pra fechar, porque eu sei que eu posso contar com o Harden, posso contar com o Embiid para fazer as pontuações, mas às vezes você ainda enxerga o Maxey fechando o jogo, não tocando na bola no ataque, sendo exploitado na parte defensiva, que é uma coisa que não sei se ainda o Doc conseguiu realizar. Se ele conseguiu enxergar essa parte do jogo, eu acho que o Sixers tá muito, muito bem. Vamos flodar ele, vamos mandar um monte de mensagem, ele se reveza, ficar mandando mensagem pro Doc Rivers todo dia. Uma hora ele vai ter que ler. Até o que o Austin escreveu, né, na última coluna do último jogo contra o Kings, né, ele vai pelo gut, né, ele vai nos instintos dele. Então, assim, nesse último jogo, né, fica na dúvida, pô, vou de quem? Vou de Shake Milton ou vou de Thybulle? E ele vai no Shake inteiramente, exclusivamente porque, o Milton tá bem, eu vou continuar riding com ele, né? Só que é aquilo, a gente sabe que nem sempre vai ser assim. Às vezes você precisa realmente opa, peraí, aqui eu realmente preciso desse cara. E eu preciso aqui que o Thybulle tenha mais minutos, como você disse, pra também se aclimatar, porque não adianta nada não botar o cara durante a temporada regular inteira, depois chega nos playoffs e faz um primeiro teste. Isso me lembra sempre aquele jogo, é o jogo 5 contra o Hawks, eu acho que é o jogo 5, que ele simplesmente me vem com o Shake Milton de titular. É uma parada assim, que ele nunca tinha feito na temporada regular inteira. Ele resolveu fazendo um jogo 5, sabe, com a temporada na linha. Ok, vamos aqui misturar, vamos tentar isso aqui. A gente não tem espaço pra não isso. É um momento, né? Senhor Doc Rivers. Bom, a gente pode fazer um podcast inteiro sobre Doc Rivers, só as decisões que ele faz na quadra. Tá preparado, tomar um calmante. Sobreviver eternamente daquele Coach of the Year com o Magic no início do milênio e daquele título de 2007, porra, um dos times mais incríveis que a gente viu nos últimos 20 anos da NBA, né? Então, assim, difícil a gente, inclusive, encontrar alguém que tenha tido tanto talento nas mãos e tenha conseguido produzir tão pouco, né? Verdade, se para pensar, o Doc, ele se sustenta em cima desse título do Boston e, obviamente, dos números de temporada regular dele, que não são ruins, né? Ele tá atualmente entre os maiores aí em atividade, com vitórias. Eu não tenho certeza agora se ele só tá atrás do Popovich em atividade. Tá correto. Em atividade, tá correto. É isso, né? E aí ele, ele monta em cima disso aí e acabou, né? Ele é o cara, ninguém ele tá sempre certo, é isso aí. Cara, eu morava em Los Angeles quando o Doc Rivers era coach do Clippers. Sempre nos jogos dos Clippers, que eram os jogos mais baratos, o Lakers é muito caro, principalmente agora com o LeBron. Eu sentava lá e o Clippers naquela época tinha um timaço. Tinha o Chris Paul, o Blake Griffin. O Lobby City, que eles falavam, né? O AJ Redick, era um time muito, muito divertido de assistir. Timaço. E eu assistia Clippers e, sei lá, Minnesota Timberwolves parado na quadra, jogando mal pra caramba. Um cara gritando com o outro, gritando com o técnico, gritando com o árbitro, gritando com o cara do banco. Você fala, esses caras devem odiar o técnico. Tudo aqui puto da vida, ninguém com vontade de jogar, um time com um talento enorme, jogando mal. E aí, professor, achou o que do primeiro tempo? Uma bosta, acho que o problema é a bola, não é possível, cara. E qual é a opção que tem pro segundo tempo? Só se pegar uma vara de marmelo e dar no lombo de cada um. Eu nunca fui fã dele como técnico e como produto que ele põe na quadra. E quando o Sixers fez a contratação, eu sempre tive a minha dúvida, mas esse ano ele tem feito um trabalho razoável bom. A gente tá aqui conversando. A gente acaba esquecendo
torcendo, né? Mas em dado momento, a dúvida era qual vai ser o time que vai subir no elevador aqui junto com o Heat? Vai ser o Warriors ou vai ser o Clippers, né? A gente teve esse momento lá em 2014, né? Então, assim, é o que tu falou, acho que o dano causado por um técnico é tão grande quanto o benefício causado pelo mesmo, né? A diferença de você receber um Steve Kerr e você ter um Doc Rivers, né? Mata-se todo momento da franquia. Recentemente teve aquela entrevista do Paul George, né? Falando de como na época que ele jogou com o Doc Rivers, o jogo dele não foi bom muito por conta da maneira como ele queria que ele jogasse, né? Ele falou que eu não tava confortável jogar daquela forma, o Doc Rivers não era uma pessoa que abria mão da sua visão de jogo, e isso me prejudicou naquela temporada e tal. Então, você vê, né? Como influencia, né? Influencia demais na performance dos caras ali no dia a dia, né? A gente não tá acompanhando assim por dentro, mas a gente percebe, né? Totalmente. E assim, a gente tem um coaching staff do cacete, né, bicho? Porque assim, Dan Burke com mais de 30 anos aí de experiência, um especialista defensivo, um Dave Joerger que, pô, eu confesso a vocês que eu vou viver 100 anos e eu nunca vou entender por que o cara não recebeu outra oportunidade. Eu vou viver eternamente exaltando a coletiva de imprensa que ele dá depois de um jogo do Grizzlies, que ele chora, né, falando o quanto ele queria aquela vitória por aqueles caras. Então, assim, são pessoas que conseguem se conectar. Tu tem um Sam Cassell que, pô, há quantos anos a gente não vê ele aí num papo de, opa, talvez o próximo assistente a vir, né, como treinador principal, talvez seja o Sam Cassell, e tem todo um papel, né, no desenvolvimento dos nossos jovens. Então, assim, é um cara que tá muito bem assessorado, porra. Não é possível, gente. Difícil, né, cara? Tanto é que se saísse o Doc hoje, eu preferiria até que algum deles assumisse do que buscar alguém no mercado. Contigo, tá? Tô contigo. Concordo plenamente. Agora uma pergunta, Thiago. O Luiz, ele sempre fala, né, que na Filadélfia o tempo do Doc tá pra acabar, assim, ninguém tem mais paciência com ele. Você acha que vamos colocar assim, os times tá melhorando, tá dando mais gosto, ele já vai falar de expectativas assim nos offs e tal, mas você acredita que o tempo do Doc Rivers tá, assim, bem difícil pra ele, ou ele tem muita chance ainda de continuar ali no comando? Eu acho que tem muita chance de terminar o contrato daquele de Filadélfia. Eu acho que, realmente, deram 5 anos para ele, né? Então tem mais esse ano e depois mais 2 anos. Eu acho não fala isso não. É complicado. Eu não sei quem... Não tinha ninguém pra dar 5 anos quando ele tá falando de retire, né? Ele saiu do Clippers, eu vou retire, e aí chega lá os Sixers dá 5 anos pro cara. Não entendeu o raciocínio. Tá aqui 5 anos pra você. É o brand, né? Então tem esse aspecto do dinheiro. Eu acho que o leadership dos Sixers não tem interesse de pagar 2 técnicos. Eles estão falando em montar uma arena nova em Filadélfia, estão falando em comprar, se não me engano, um outro time de futebol americano ou de hockey, se não me engano. Dinheiro, né? Não precisa de dinheiro. E dinheiro é grana. Tem esse aspecto. Tem um aspecto que eu acho que o Morey gosta do Doc Rivers. Acho que o Morey tem uma ideia que o técnico é muito importante. Eu acho que os jogadores que fazem o time ganhar ou não. Acho que essa é uma cultura que o Morey tem. Acho que o Morey vê o Doc Rivers como um técnico que consegue não atrapalhar o time. Eu não enxergo assim. Eu acho o oposto. Acho que o Doc Rivers é um cara que atrapalha muito a evolução do time, principalmente no playoffs. Sim. Eu não vejo assim. Então, eu acho que o fato que o ownership dos Sixers e o Morey estão juntos ao Doc Rivers fazem quase impossível para que o técnico seja mandado embora. Agora, se chegar no playoffs e tiver uma outra saída, como foi nos últimos 2 anos, aí você não tem como, porque os últimos 2 anos foi bem ridículo. Principalmente no ano passado. Foi vergonhoso, né? Porque no ano anterior teve toda aquela coisa com o Ben Simmons que atrapalhou muito ao time. Apesar de eu acho que mesmo sem o Ben Simmons, eles deveriam ter ganhado tanto assim. Ele realmente atrapalhou muito ao time a execução, porque ele realmente parou de jogar basquete. Naquela série com o Atlanta. Bizarro. Com o Miami, falando, o Embiid tá machucado, mas o Miami também não tava assim, o Lowry. Esperando em casa, foi realmente um vexame. Pararam de competir, pararam de jogar. O Miami fez o que queria naquela última partida. Eu acho que foi uma reflexão do técnico. Tanto é que eles acabam trazendo todos os amigos, James Harden, o Daniel House, e depois fizeram o Houston e companhia. Exato. Acho que é aí que vai ser. Acho que no jeito que ele acaba sendo embora, se realmente o vexame for muito maior no playoffs. Que eu acho que não vai ser, porque eu acho que o time bem encaixado esse ano. Eu acho que consegue potencial chegar até a Eastern Conference Finals, talvez até uma final. Então, assim, vamos pegar um exemplo. Talvez o Sixers consiga mando de quadra, o que tava parecendo impossível um tempo atrás, mas agora tá mais claro que é isso que vai acontecer. Acho que esses 5 que estão aí, o top 5 do leste, talvez eles se alternem entre si, mas eu acho que não, que é mais ou menos isso que vai acontecer ali no leste. E aí o Sixers alcança uma final de conferência, por exemplo. Você acha que isso aí já é o suficiente, por exemplo, o Doc se manter no cargo tranquilamente, assim? Com certeza. Talvez vocês chegam diferente, mas o Eastern Conference Finals, a última vez que eu tive, o Sixers foi com o Iverson, né? 2001. Então. Eu preciso disso.
isso, Na gente. época da final mesmo. Não dá. Slow, Thiago, eu preciso. Não dá. Tudo bem, a gente pode tomar um 4x0, a gente pode tomar uma varrida, mas eu preciso viver uma Eastern Conference Finals. Eu preciso. Meu, mas chegar na Conference Finals depois de 4 do Boston... Não, aí vocês vão me ver chorando pelos cantos. Ainda mais porque a mina é torcedora do Celtics. Mas ainda tem essa, Otávio? Infelizmente, cara, infelizmente. Eu consegui cooptar ela pro Eagles, mas... Mas no basquete não teve jeito. Dói demais não ter absolutamente nada pra mostrar pra ela nos últimos 20 anos. E o Boston que tá aí, né? Voando, né, cara? Mantendo aí a constância. Eles têm Dá gosto de ver. Eu acho que hoje é o time mais completo da NBA, né, cara? Eles estão terceiro melhor ataque e quinta melhor defesa, né? Então eles estão top 5 nos dois quesitos, né? É muito bom o que eu confesso a vocês que me deixa a blue bleblé das ideias. Porque é inacreditável pra mim que eu pensei, não, tudo bem, depois desse escândalo, que não foi tão escândalo assim do Udoka, não é possível, alguma coisa tem que abalar essa estrutura aí. Não dá. Ah, meu Deus do céu, os caras, porra, elevaram Brad Stevens a uma posição, né, de gerência sem nenhum esmerecimento. Não, agora vai dar. Agora os caras vão cair. Não dá, gente, peraí. E aí o que acaba sendo conflitante, porque eu concordo com o Thiago, eu acho que sim, o técnico influencia muito. E tu vê um coach Mazzulla trazendo esse effort, né, essas performances da galera, e eu fico assim, pô, não é possível, será que os caras conseguem se autogerir assim? Dói muito, não vou mentir pra vocês não, dói muito. A questão mental também do time, né, eles são muito bem conectados, os jogadores, né, tem essa questão também. O salto que o Tatum fez, eu nunca fui muito fã do jogo do Tatum, confesso, eu sempre achei um cara muito focado em fazer cesta e não muito mais no jogo dele. Eu acho que ele realmente deu um salto muito grande no aspecto defensivo e na criação de jogadas. Então não é só um pontuador. Hoje é um ótimo arremessador de 3, ataca a cesta, passa muito bem, defende muito bem. Então o salto que ele tem dado nos últimos 10 anos, um ano e meio, realmente elevou o time muito mais. Aí você traz o Jaylen Brown, você traz o Robert Williams, de repente o Horford aprendeu a jogar basquete de novo. Uma coisa assim, bem espantosa. Pera aí que eu vou dropar um Rivotril aqui rapidinho. Não dá não. Não menciona isso não. É muito triste a gente ver o Jason Tatum entrar mesmo considerado ali no mesmo patamar do Ben Simmons ali na época, né? E a evolução, a diferença da evolução dos dois, cara. E o potencial, que os dois tinham potencial, mas só um teve, né? A evolução esperada. Exato. O outro, triste. E é sempre com o Sixers que acontece isso, né, cara? Impressionante como a gente tem uma organização de time que vira até piada, assim. Aquela trade pra subir de terceiro pra primeiro no draft de 2017, né? Que gera todo o retweet Armageddon, né? Até ali a gente tava fazendo certo. Era o que a gente precisava pra aquele elenco, né? E o cara, porra, o Fultz simplesmente desaprende a arremessar. Inclusive, eu não sei por qual motivo eu ainda tenho uma jersey do cara aqui, bicho. Olha que triste. Olha o quão comprado eu tava. Mas foi o quão comprado. Uma empolgação danada ali na época, eu lembro, cara. Que fez todo mundo empolgado, né? Pique 1, o cara jogava muito e tal, e aí chega lá aquela má gestão no DM também, né? E o pior de tudo, sendo muito sincero com vocês, no grupo que eu tenho com uma rapaziadinha que acompanha já há algum tempinho também, sofre, na realidade, né, com a gente, eu me lembro que eu era um dos únicos que era contra uma troca do Markelle Fultz, porque eu pensava assim, pô, peraí, tudo bem, o cara tá péssimo, mas a gente vai trocar o cara no lowest do low value dele. E a gente fez isso, a gente se livrou do cara pelo Jonathan Simmons e 2 escolhas de segunda rodada, a gente conseguiu nenhuma escolha fake de primeiro, sabe? Então assim, dói. E essa semana o Magic venceu a terceira vitória desse ano, né? Dessa season contra o Boston, com o toco do Fultz no Tatum, né? Ai, meu Deus. É uma coisa que é muito louca. A galera na Filadélfia é muito intensa, né, Thiagão? Eu queria até depois saber isso, se chega a ser palpável como parece aqui pra gente no Brasil, mas eu me lembro que quando a galera começou a acompanhar, opa, pera aí, ó, esse é o avião que o Markelle Fultz tá e ele vai chegar pra fazer um workout com o Sixers. Eu me lembro de ver uns tweets do Derek Bodner falando sobre aquele treino. Eu me lembro do Derek Bodner falar assim, terrível o treino, absolutamente horroroso. O arremesso tá estranho, tem muita coisa esquisita. E aí eu me lembro de daqui e falar assim, não importa. O cara pegou o avião, ele tá cansado, eu vou relevar isso daí. Eu queria muito acreditar como eu acreditei, sabe? Assisti aquele vídeo, meu. Eu lembro daquele vídeo, assisti até e falei, isso aqui tá estranho, meu. O cara acertou uma, tá sem vontade de jogar, mas como você falou, é o Markelle Fultz. E tá tudo bem. E realmente. The 2017 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select
Markelle Fultz. Mas vamos lá, vamos olhar daqui pra frente, então. Nos últimos 28 jogos foram 22 vitórias, sendo 8 vitórias consecutivas fora de casa, e essa é a maior sequência desde 2000-2001, na época do Iverson. Sem Embiid e Harden no time, agora a gente tá em vitórias positivas, né? A gente tava sem eles, obviamente o time tava indo pior. Outra coisa também, a gente tem 6 jogadores do time, né, que estão com porcentagem de field goals acima da média da liga. Também é um número que passou a ser bem notável, né? Vou até pegar o nome dos 6 aqui, ó, que é o Embiid, o Harrell, Montrezl Harrell, olha só. Então, Joel Embiid, Montrezl Harrell, Josh Niang, James Harden, Tobias Harris e o DeAnthony Melton. Esses 6 aí, que é bem legal também, né? Porque, pô, isso aí tá mostrando que o time tá eficiente, por isso que tá subindo no ataque também. Agora a gente vai ter uma sequência que é considerada aí pelos sites de análise a segunda mais difícil da NBA, a partir de agora. E aí, a gente vai ver do que esse time é feito de verdade, a partir de agora, né? Você tem ido muito ao estádio, Thiago? Eu tento ir uma vez por mês. Esse ano assisti o Kings, um jogo que o Sixers acabou com o Kings em casa. E também vou assistir o Cleveland daqui 2 semanas. Quero assistir o Donovan Mitchell, o Evan Mobley juntos, então. Sempre tem a oportunidade, uma vez por mês, de passar lá. Os ingressos ainda estão relativamente baratos, mas o preço começa a subir mais e mais quando chegar perto do playoff. E assim, ali quando a gente chegar em abril, que vai ser a sequência final, né, dos jogos, aí perto dos playoffs, praticamente todo mês de abril e o finalzinho de março ali, a gente vai ter uma sequência só com time que tá positivo, né, em número de vitórias. Inclusive, a maior parte desses jogos vão ser com times que estão disputando vagas diretas de mando de quadra ali no leste. Então vai ser uma sequência complexa, cara. Quem que puder dar uma olhadinha depois aí, são 10 jogos decisivos, 10 finais. Então a gente não vai ter aquele descanso, né? Já estamos seed garantida e tal. Não, vai ter vários jogos contra Bulls, Raptors, Celtics, Bucks, Heat, Hawks, Nets. Tudo isso a gente vai pegar no final, tá ligado? Então vai ser um pega pra capar. Luzes, eu tô olhando aqui. Misericórdia. Tá vendo isso aí? Você tá vendo? 24 de março pra frente. Vai ser loucura. Fora que a gente vai pegar aí Golden State, vamos pegar Suns, Nuggets nessa brincadeira também, cara. Vai ser loucura. O importante nesse aspecto é saúde. Se o Sixers perder, sei lá, 7 de 10 jogos e não sair muito bem, né, nesses jogos, se o Harden e o Embiid estiverem bem de saúde, eu acho que a notícia é positiva, porque nos últimos anos o time não tem chegado no playoffs bem de saúde. O Harden no passado, o Embiid todos os anos parece se machuca antes do playoffs, então seria bom se eles chegarem, talvez eles caem pra 3º ou 4º seed, mas se eles estiverem inteiro como um time, o Embiid estiver bem, o Harden estiver bem principalmente, eu acho que esse deve ser a meta do time, fechar aqui a temporada do playoff. Até pra esconder um pouco do ouro, né? O que a gente vai fazer nos playoffs. Exato. A chave é essa, né? O Embiid nunca chega saudável, sempre tem algum problema. Se chegar esse ano, a gente tem chance aí de brigar, né? Porque se não, cara, pode esquecer. Sem Embiid ou sem o Harden, esquece. Não tem festa, não. Não tem. Expectativas nos offs é essa, a gente chegar saudável e aí a gente vai dar trabalho. Vamos dar trabalho pros caras. Se conseguir mando de quadra, chegar saudável, eu vou empolgar aqui. Já vou comprar as bandeirolas, caixa de 24 tiros, os vizinhos que me aguente. Às 2 da manhã. Tá acreditando hoje na vitória? Não tô acreditando, não, tenho certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz. Mas eu acho que chegou o nosso momento, tá, gente? O Paul Hildrich, acho que foi ele mesmo que escreveu, né? A gente passou por tanta coisa nesses últimos anos. O processo em si, Navicular Bones, o problema no braço do Markelle Fultz, que a gente nunca vai saber se rolou mesmo algum acidente de mountain bike ou não. Todo o rolê dele, da mãe dele, supostamente botar a câmera na casa dele, porque ele tava levando tudo quanto é mulher na casa dele. O Burnergate e os Colangelos, o front office colaborativo, o arremesso do Kawhi, não ter conseguido manter o Jimmy Butler, coisa que a gente sabia desde o momento que a gente faz a troca com o Tobias Harris, que a gente não conseguia. A era do Al Horford, Ben Simmons em geral, então assim... Muita coisa, né, cara? Saídas seguidas, né, em segunda rodada dos playoffs, então assim, a gente se machucou, mas eu acho que a gente criou a casca pra esse momento. Então assim, se a gente conseguir chegar com saúde, Slow, prepara aí uma cerveja aí que eu vou estar colando aí também. Boa. Depois eu vou colar lá na Filadélfia, depois a gente vai colar lá na casa de Thiagão pra perturbar, hein? Depois que o Eagles ganhar o Super Bowl ainda, nossa, vai ser o 3, 4 meses de festa aqui. Filadélfia vai ser um carnaval eterno aí, bicho. Não vai sobrar nada da cidade.
Uma última perguntinha pra vocês. Vocês também concordam com o Tobias Harris? Vocês já reviram aquele lance tantas vezes? Vocês já veem o Kawhi andando com a bola quando ele recebe? Cara, eu confesso, eu assisti aquele lance 1, 2 vezes. Eu nunca mais vou ter. Tem essa coisa, quando dói muito, eu desligo completamente. E se for uma jogada aqui... Machuca. É uma discussão que tem tido na liga, né? Mas eles têm dado essas colheres de chá pra essas andadinhas, essas carregadas, velho. Não foi só naquele momento do jogo, isso que é fogo, né? Se fosse só naquele ponto, aí ainda dá pra gente, tipo, criar um caso. Mas isso acontece pra todo lado, não sei. Me deixa muito coringa das ideias. Eu também não gosto muito, não. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado aí por vocês terem participado do programa de hoje. Do papo aí foi muito legal, show de bola. Espero que vocês possam participar mais vezes aí. A gente também tá tentando fazer alguns conteúdos e vídeo também. Então, sempre que puder, vamos tentar marcar, fechou? E agradecer demais a presença aí do Otávio. Muito obrigado, Otávio, por ajudar aqui a co-hostear esse podcast maravilhoso. Onde que a gente pode encontrar você, Otávio, pra ouvir além do Processo Nada Fraterno? Slow, o prazer é 100% meu, porque assim, eu adoro a tua edição, eu adoro o teu papo com os meninos. E assim, bicho, tá aqui, né? Apesar de Luiz não tá aqui, você sempre tem, eu tô sentindo isso aqui, tu sempre tem alguém na Filadélfia nos É mesmo, né? Esse é brabo. Sempre tem algum residente. Então, assim, pra mim tá sendo um prazerzaço estar na tua presença, estar junto com o Thiagão aqui. A galera pode me acompanhar no Processo Nada Fraterno, apesar da gente estar mais do que reticente, né, nas gravações aqui. A gente tá devendo, na realidade, né, um cast novo. A gente tem um episódio gravado que passou a época de publicar. Então, assim, já passou do tempo. Amanhã tenho gravação com o meu amigo Daniel Degrande. Mandar um forte abraço aqui pra ele. Mas a galera pode me seguir no @Otávio Mainente, MAINNTI, no Twitter, também no Instagram. Vai estar aí no post pra galera. Valeu. Tiagão, muito obrigado pela participação também. Pô, sensacional a sua experiência aí, do dia a dia, do feeling, né? A gente gosta de sempre sentir esse feeling da cidade da Filadélfia, que é muito legal, muito bacana. Né? Mais uma vez, reforçar pra galera, acompanhar o The Painted Lines aí, vai estar os links todos no post. Sigam o Thiago também. Muito obrigado, hein, Thiago? Valeu. Prazer, pessoal. Muito divertido conversar com vocês sobre o Sixers. Sempre disposto a trazer o feeling de Filadélfia juntos a vocês. E vamos lá, meu. Estamos chegando aqui na reta final esse ano e quem sabe seja um ano sobre o Sixers campeão da liga, da NBA. Já pensou, NFL e NBA no mesmo ano? Eita! Nossa. Eu sinto que vocês vão ficar loucos. Como eu falei, não vai sobrar nada da cidade. O melhor é comprar a passagem agora, já pega aquele hotel. Faz o estoque de Philly cheesesteak aí, que vai acabar tudo. Valeu, galera. Até a próxima.